Você já ouviu falar que os cães e os gatos de raça são menos resistentes? Ou seja, que eles adoecem com mais facilidade? Será que isso é verdade? E se realmente for verdade, por que isso ocorre? Eu te conto nesse vídeo, não sai daí, vem comigo. Olá, eu sou médico veterinário e você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Sem enrolação, como de costume aqui no canal, eu posso te falar que de um modo geral, sim, isso é verdade, mas nós precisamos contextualizar melhor essa informação. Quando a gente fala animais de raça, a gente está generalizando, ou seja, colocando todo mundo no mesmo saco. E a verdade é que existem variações entre as raças. Existem raças de cães que são mais sensíveis, como um pug, por exemplo. Já outras raças são mais resistentes, como por exemplo um Australian, que é um animal de fazenda. Mas se a gente for considerar os cães e os gatos de raça de uma maneira geral, dá para dizer sim que eles são mais sensíveis, são mais suscetíveis a alguns tipos de doenças quando comparados aos cães mestiços, aqueles sem raça definida, que popularmente são chamados de vira-latas. Fato interessante é que quando nós observamos as doenças que mais acometem esses animais de raças, não coincidentemente, muitas dessas doenças estão associadas a alterações anatômicas e a particularidades de cada raça. Eu vou dar alguns exemplos para você entender melhor. Os pugs, os bulldogs, os animais braquicefálicos de um modo geral, têm grande incidência de problemas respiratórios e oculares. E isso está ligado diretamente a essa alteração anatômica, desses animais que são braquicefálicos, ou seja, eles possuem um focinho achatado. A partir do momento em que se alterou o focinho desses animais, toda a conformação da cabeça e da narina desses animais foi também alterada. Então eles possuem os olhos um pouco mais exoftálmicos, ou seja, os olhos ficam mais proeminentes, mais para fora, digamos assim, do globo ocular, o que acaba predispondo a alterações, a doenças oculares muitas vezes. Mas eles apresentam principalmente problemas respiratórios, justamente pelo fato da sua narina ter sido muito alterada, então o ar acaba passando com muita dificuldade, as narinas são mais estenóticas, às vezes apresentam problemas na laringe, então são alterações relacionadas à sua anatomia. Outro exemplo, os dachshund, que são os conhecidos como linguiça, são animais que a gente percebe visivelmente que eles têm uma coluna maior, eles têm um prolongamento do seu corpo e isso predispõe eles a terem diversos problemas na sua coluna. Então é muito comum esses animais, principalmente de meia vida, quando vão chegando ali na fase mais sênior, vão ficando um pouco mais velhinhos, quase que todos apresentam problemas articulares e problemas na sua coluna, justamente porque anatomicamente eles foram modificados para ficarem mais compridos, digamos assim. Os cães da raça Cocker, por exemplo, têm grande incidência de problemas no seu ouvido, de otites recorrentes, e justamente eles possuem essa orelha caída, essa orelha bem grande que acaba abafando ali o ouvido. A orelha é muito grande, sempre caída, acaba abafando ali o ouvido e predispõe então, principalmente se não tomados os devidos cuidados, predispõe a problemas de ouvido, a otites, a infecções no ouvido. Os cães da raça Shar-Pei são os recordistas de problemas de pele, como você consegue observar na imagem. É quase impossível imaginar que um animal desse não vai ter alguma alteração de pele durante a sua vida, Então são muitas dobrinhas e ali no meio daquelas dobras acaba ficando um local onde acumula umidade muitas vezes, acaba dando um desequilíbrio na pele desses animais e por vezes eles apresentam diversos tipos de
dermatites. Então percebam, né, poderia citar vários outros exemplos aqui, né, mas percebam que muitos dos problemas, das doenças que aparecem nesses animais são bem específicas e correlacionadas a essas alterações anatômicas, essas alterações ditas estéticas que foram promovidas nos animais com o passar do tempo. Então, grande parte das raças mais atuais foram desenvolvidas e selecionadas apenas com base nessas características, né, consideradas características de estética. Mas outras características muito importantes, fundamentais, foram deixadas de lado, como por exemplo, a rusticidade, a longevidade, a ausência de doenças, foram deixadas de lado nessas seleções. E além dessas características anatômicas, puramente estéticas, que acabam predispondo os animais algumas vezes a determinados tipos de doenças, existe um fator genético muito importante, pois muitas doenças são hereditárias. Um grande exemplo disso é uma doença chamada displasia coxo-femoral, que é comum em cães de raças grandes, como por exemplo em pastor alemão, golden, labrador, rottweiler e até mesmo em gatos da raça Maine Coon. A displasia coxo-femoral é uma incongruência entre o fêmur e o quadril do animal. Para falar de um jeito bem fácil de você entender, de um jeito mais popular, é como se a articulação ali que liga o fêmur e o quadril não encaixasse direito. E o que na prática isso significa? Causa muita dor nesses animais, redução da qualidade de vida desses animais, pois eles acabam se movimentando muito pouco, tendo limitações para se movimentar. Quando se movimentam, sentem muitas dores. Então, realmente, esses animais têm uma qualidade de vida muito ruim devido às dores que eles sentem. E até mesmo acabam travando, como o pessoal fala popularmente, nos momentos de crises. Mas, como eu disse, essa é uma doença hereditária, que tem uma característica de hereditariedade muito forte. Ou seja, se o pai tem essa doença, tem grande chance de o filho também apresentar essa doença. Isso significa que nós podemos e devemos selecionar os animais que não têm essa doença para que eles não transmitam essa característica para os seus filhos, para que eles não perpetuem, não passem adiante essa doença, essa alteração. Então, muitos casos que a gente observa, né, de displasia coxo-femoral é devido a uma irresponsabilidade, uma reprodução irresponsável por parte dos criadores, que acabam não selecionando os animais de forma adequada, né, pois devem ser mantidos em reprodução somente os animais que não têm, que não apresentam essa doença. E isso é muito comum, principalmente nos criadores de fundo de quintal. Falando em criador de fundo de quintal, algo que infelizmente acontece ainda muito nos dias de hoje é a consanguinidade. O que isso significa? É o cruzamento de animais que são parentes muito próximos. Algumas vezes acabam cruzando até mesmo o pai com a sua própria filha. E o que isso resulta? Em falhas genéticas importantíssimas. Animais que são muito mais predispostos a terem doenças, até mesmo aberrações. Por isso que eu sempre digo, já falei em outros vídeos aqui do canal, que quando você quer adquirir um animal de raça, e não tem problema nenhum nisso, mas que você adquira da forma correta, que você vá até o canil e conheça, né, os pais, conheça os irmãos, como que esse criador cuida dessa ninhada, como que ele cuida das fêmeas, dos machos reprodutores, como que é a sanidade desse local. E é claro, o mais importante, exija o pedigree. Nenhum criador sério que tem animais com pedigree comete esse tipo de insanidade, que é cruzar animais que são muito próximos, parentes muito próximos. Então, adquirir animal pela internet ou comprar um animal sem visitar o canil não é muito responsável da sua parte.
Então, para ficar bem claro e para responder a pergunta lá do início do vídeo, por que que os animais de raça, de um modo geral, né, generalizando, por que que eles são mais sensíveis, por que que eles apresentam mais doenças, mais enfermidades do que os cães mestiços, principalmente por esses 3 motivos. Animais que não são selecionados da forma adequada, então animais que têm doenças, que têm alterações e que são mantidos em reprodução, né, deveriam ser excluídos da reprodução para não perpetuarem, não passarem essas informações genéticas para frente. Consanguinidade, então principalmente criadores de fundo de quintal, pessoas sem informação, sem conhecimento, né, que acabam cruzando de forma irresponsável os animais que são parentes próximos, e as próprias alterações anatômicas que os criadores promoveram, né, selecionaram animais para ter uma determinada característica estética, digamos assim, e essa própria alteração acabou gerando algum problema no animal, de forma que ele depois apresenta dificuldades, como por exemplo os braquicefálicos, que não conseguem respirar muito bem durante toda a sua vida. Agora você já sabe por que o vira-latinha, de modo geral, é mais resistente e quem são os culpados por muitas das doenças modernas que nós estamos observando nos animais nos dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, curta esse vídeo. Vamos difundir informação de qualidade, informação correta e de forma totalmente gratuita. Então compartilhe esse vídeo, envia para todo mundo, não custa nada. E se você quer ver vídeos novos como esse, com curiosidades interessantes sobre a medicina veterinária, sobre ciência, sobre saúde única e saúde animal, clica agora no botão de inscrever-se, inscreva-se, ativa o sininho, ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo interessante para você. Aqui tem vídeo novo toda terça-feira, às 19h45. Mas para você não perder nada, clica agora no botão de inscrever-se e ativa as notificações. Muito obrigado por assistir até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!